Boa noite. Eu quero fazer esse vídeo, agora é meia-noite e 22 da madrugada do dia 29 de janeiro. E eu não consigo dormir. Como mãe, algo me tira o sono. Eu sou mãe de uma criança de 10 anos que tem 4 CID. Foi diagnosticado tardiamente, por falta de informação, por ser leiga no assunto e por vir numa família muito humilde. E a gente escuta muitos mais velhos, começou com uma fala errada, daqui a pouco ele vai melhorar, enfim. O vídeo é bem comprido, eu vou tentar resumir. E que esse vídeo alcance muitas mulheres, muitas mães, que nós possamos nos movimentar de alguma maneira e nos ajudar. O Davi passou de ano na 2ª série sem ser alfabetizado. Ele apenas mal escrevia Davi, o nomezinho dele todo. Na 3ª série, a gente entrou na 2ª série já estava em tratamento no final do ano, com neurologista ali da São Lucas, e o neuro pediu a fono, ele já estava fazendo fono particular e já tinha pedido pelo SUS também, mas demorou quase um ano para vir a fono, e quando veio fez 10 sessão, e para chamar demorou mais 2 anos para chamar para a 2ª, então eu continuei fazendo no particular. O neuro pediu várias vezes o espelho dele da escola sobre o comportamento. O primeiro diagnóstico foi dislexia, hiperatividade leve. E ele já entrou com uma medicação para isso e TDAH. Ele estava todo desregulado. Eu me mudei à Secretaria de Educação, sempre, aqui de Palhoça, negando o auxílio do 2º professor. Quando eu me mudei daqui de Palhoça para Imbituba, na Roça Grande tem uma escola, André Abílio, não me lembro ao certo, André Sou, não me lembro, é da Roça Grande, que o diretor na época era o Josué. Ele entrou na 3ª série, no final da 3ª série, e novamente foi uma carta para a escola pedindo um auxílio de um 2º professor, porque ele ainda estava não é tratamento, é investigando ainda o que ele realmente tinha. Porque o diagnóstico não é comprado, é investigado. Demorou 3 anos para sair o diagnóstico total e ainda continua em tratamento. A Secretaria de Educação de Imbituba me negou, na verdade de Laguna, me negou. No momento de desespero, eu fui na escola, chamei o diretor, só me liberaram aí. E chorando eu falei, o meu filho precisa de ajuda. Porque na sala de aula ele está perdido. Não adianta mandar atividade que ele escreve sem auxílio, porque a gente não entende nada. Chorando, o diretor liberou, sem poder, ajuda para o Davi. Um auxílio ali discretamente. O Davi evoluiu, teve uma melhora. Quando estava finalizando já o ano, o Davi teve o 4º diagnóstico, o autismo leve. O autismo suporte 1, né? Porque de leve não tem nada, quase como com as outras CID que ele tem. A Secretaria de Educação entendeu pelo laudo muito bem feito, porque não foi só um laudo de um neuro, não foi só um laudo de um médico. Teve o laudo da psicopedagoga, que ele fez vários testes, a qual eu trabalhei muito de faxina para pagar. Fiz muita faxina para fazer, para poder bancar o tratamento, as consultas. Quando não podia levar, era consulta videochamada, para ele não perder. A psicopedagoga encaminhou o laudo que ela fez para o doutor que ia acompanhar o Davi até hoje, doutor Guilherme.
Entrou com a segunda medicação, 2 medicações. Davi teve uma melhora drasticamente muito boa e conseguiu a Secretaria de Educação, pelo laudo, liberar o segundo professor. Ele tem hiperatividade. Só que, nisso tudo, o Davi desencadeou outro problema que, se não fosse tratado, seria outra CID. Mas, graças a Deus, nós descobrimos cedo, através das consultas, ele conseguiu mostrar a dificuldade que ele estava tendo, 10 anos de idade. Eu não sei nem se eu posso falar a palavra aqui, porque ela é bem pesada. Porque o Davi queria acompanhar as leituras, mas ele não conseguia. E ele se sentia diferente na sala de aula. Mas, graças a Deus, ele compreendeu e entendeu o que o médico estava dizendo, explicando as dificuldades que ele tinha e estava tudo bem, mas ele ia receber o auxílio ajuda. Ele passou de ano, ele ainda não é alfabetizado 100%, porque a dislexia é terrível. Quando eu vim fazer a matrícula do Davi aqui para estudar na Palhoça, ali já pede para a gente pôr a CID do filho, se a gente tem algum filho que tem alguma dificuldade, né? E ali eu coloquei. E, na verdade, a dislexia, que era um fato que realmente precisa de atenção, eles não dão, segundo o professor, por causa da dislexia, né? Só se for o autismo ou algo mais grave. Eu fui fazer a matrícula do Davi na escola do Rincão, com a nova diretora, que, por certo, me atendeu muito bem, muito humana. Não me lembro o nome dela, mas porque eu chamo os diretores de DIR, então nunca lembro os nomes. E eu perguntei, o 5º ano já tem segundo o professor, porque o Davi, expliquei toda a situação para ele não pode entrar na escola já sem o auxílio, porque ele não copia a letra emendada, ele não sabe ler ainda direto, ele lê bola, bala, peixe, mais uma frase ainda não. E ela liga para a Secretaria de Educação, ela tenta botar o áudio, ela tentou ligar, eles não atenderam, ela conversou com o áudio, ela tentou diminuir o áudio quando tu encosta na orelha, assim, para a pessoa não ouvir, mas eu ouvi, não conseguiu abaixar o telefone. A falta de respeito que a Secretaria de Educação é com os pais. E ela perguntou, porque tem uma mãe aqui dizendo a CID do filho, eu tô com o laudo aqui em mãos, e ela tá aqui perguntando, querendo saber. E ela respondeu, não é bem assim. Não sabemos. Vamos ter que ir na escola avaliar. Essa frase não me deixou dormir. Isso está na minha cabeça. E é isso que eu quero compartilhar. A Secretaria de Educação vai avaliar o quê? Aqui de Palhoça. Secretaria de Educação, pergunta para vocês. Vocês vão avaliar o quê? Se quem avalia é o médico. Se quem avalia é o especialista. Vocês querem vir ver o Davi na escola para quê? O Davi não precisa ser contido. As crianças não precisam ser liberadas, professores, porque tem que ser contidos, olhado fora da sala de aula e apenas bora passar esse aluno porque não pode rodar. O Davi, ele precisa de auxílio, como outras crianças também com autismo, suporte 2, suporte 3, ou outros problemas, ou dislexia, ou TDAH mais severo, ou outro problema. A criança não precisa ser contida, ou se vocês só querem liberar segundo o professor, se é para manter a criança em silêncio, quietinha, aquela que dá mais trabalho, ou que não consegue ficar parada, ou que não consegue ficar quieta, né? Aí vocês vão avaliar se essa que precisa de atenção porque ela precisa ser contida, ou vocês vão avaliar a necessidade de educação. É isso. Vocês vão avaliar o quê? Se ele tem laudo. Se são 3 anos fazendo testes. Se são 3 anos de consulta a cada 2 meses eu pagando.
para ele ter um bom atendimento, para ele ter um bom acolhimento, mais humanizado. Vocês vão avaliar o quê? O quadro clínico? Há algum especialista na Secretaria de Educação neuropsiquiátrica? Porque se tem, eu desconheço. E vão negar o segundo professor para ele, o suporte para ele, que ele precisa na sala de aula? Eu ainda não vou falar a palavra indignada, porque eu ainda vou esperar essa avaliação que a moça da Secretaria de Educação disse que ia fazer com o meu filho na sala de aula, na escola. Mas isso estava aqui, ó. Eu não consigo engolir essa palavra de avaliação. Vocês querem avaliar o quê? Aquela criança que dá mais trabalho? Aí o segundo professor é para isso? Para conter? Para levar para o parquinho, para dar suporte? Não. O segundo professor, a segunda professora do Davi, fez uma grande diferença na vida dele. Deu um grande suporte para ele. Ele foi muito bem acolhido na escola, ali da Roça Grande, com a segunda professora. Eram duas, né? Que quando uma estava de folga, a outra ficava no lugar. Aí eu comecei a lembrar dos trabalhos que eu passei aqui com a Secretaria de Educação. E vocês não vão me cansar. Eu vou continuar lutando pelos direitos do meu filho. Nem que eu processe o Estado. Mas ele vai ter todo o apoio e todo o auxílio que ele precisa e que a lei garante para ele. Eu estava deitada e me tirava o sono, eu fiquei pensando nessa frase. Você mãe, você pai que passa por alguma coisa parecida, alguma negação, quiser compartilhar alguma dica para poder me ajudar, eu agradeço. E a gente não pode nos calar. Independente do nível, independente do grau, independente de se for só uma dislexia, a dislexia não dá direito ao segundo professor. Balela! Você é dislexo para saber a dificuldade com alguém que tem dislexia, tem dificuldade com a letra. E ele tem o transtorno da linguagem. É pior ainda, o som não soa correto. Ele vai melhorar porque ele faz fono. Ele vai, em nome de Jesus, vai ficar melhor com a fala. Mas enfim. Vamos abraçar mais as crianças. Vamos acolher mais nas escolas. Não precisamos que contenham os nossos filhos. Precisamos de profissionais que acolhem. E começa na Secretaria de Educação. Porque a diretora disse que não é elas que resolvem, é vocês. É vocês que dão o positivo ou o negativo. Que bom, então, que o Secretaria de Educação fez faculdade e estudou para ser um neuropsiquiátrico infantil. Que bom. Se for, avalie o meu filho. Mas se não for, avalie o laudo dele e a necessidade dele de aprendizado e das dificuldades dele. Enfim. É um desabafo, sabe por quê? Porque eu comecei a lembrar de tudo que eu passei aqui. E todas as vezes que eu ouvi não, negativo, negado. E eu não vou deixar esse ano acontecer isso com ele novamente. Não vou. É isso, o vídeo sobre hoje. Não tenho medo de me expor. Não tenho medo do que vão falar. Não tenho medo do que vão fazer. Porque é direito.